Pronto. Tá gravando. Pronto, tá gravando. Boa tarde, né, Janaína? Boa tarde, Vamos professor. começar então com a disciplina de Engenharia de Software, tá? Capítulo 1, que é a introdução. O livro-texto, eu já mandei até link para você, né? Que o livro-texto vai ser esse daqui. É o livro chamado Engenharia de Software Moderna, de Marco Túlio Valente. O link está aí, né? No slide, você já está acompanhando. Inclusive, você já fez até a lista de exercícios do primeiro capítulo, não foi? Do exercício fixação foi. Pronto. Inclusive, eu já corrigi o exercício e coloquei no AVA, você viu? Vi e deu a nota, certo? Pronto, já corrigi, já dei a nota e já está lá, tá certo? O meu intuito é que esses exercícios entrem como se fosse uma nota na disciplina, tá bem? Certo. Então é importante que você Uhum. faça todos os exercícios, certo? Certo. Pronto, vamos lá, seguindo. Então, como é que a gente começa essa disciplina? A gente começa destacando que no mundo moderno tudo é software. Hoje em dia tudo é software, certo? Você tem software. Você tem um avião, você tem software no avião. Você tem relógio hoje em dia tem software, celular tem software, computador é software, tudo é software, certo? Então, é importante a gente investigar os desafios e propor soluções que permitam desenvolver software, no caso, software complexo, de forma produtiva e com qualidade, certo? Que tipo de software complexo que a gente está tratando? Vários tipos de software. Por exemplo, se você for tratar de um software para de contabilidade de uma empresa grande, é um software extremamente complexo. Se for um software, por exemplo, para uma agência de seguros, também é um software extremamente complexo. É claro que tem software que é simples, para coisas corriqueiras, mas, de um modo geral, dependendo do que você estiver fazendo, o software é extremamente complexo. Certo? Bom, qual a definição que a gente tem sobre o que é engenharia de software? É fazer a aplicação de abordagens sistemáticas, disciplinadas e quantificáveis para desenvolver, operar, manter e evoluir software. Em que sentido? No caso, a gente quer para poder, de uma forma sistemática e disciplinada, podemos desenvolver, manter e consequentemente, de a gente acrescentar melhorias nesse software, ou acrescentar correções. Além disso, a engenharia de software ela se preocupa em propor e aplicar princípios de engenharia na construção do software. Do mesmo jeito que a gente tem princípio de engenharia para construir um prédio ou desenvolver um circuito eletrônico, a gente pode aplicar certos princípios de engenharia para construir esse software, programa de computador, certo? Alguma dúvida até aí? Não. Continuando. Então, o que a gente já sabe hoje sobre a indústria de software, tá? Sobre construir software? Hoje a gente já tem conhecimento que, na maioria das vezes, não deve ser construído de forma sequencial, como ocorre na engenharia civil, mecânica ou eletrônica. Ou seja, a gente construir um programa de computador, a gente construir um software, da mesma maneira que a gente faz na engenharia civil, ou mecânica, ou eletrônica, não funciona, tá? Porque nessas engenharias, o processo é totalmente sequencial. Como assim, Fabrício, sequencial? Primeiro, eu tenho que, por exemplo, no caso da engenharia civil, eu tenho que projetar, vamos supor, para construir um edifício. Eu tenho que projetar com todos os detalhes a planta baixa, a parte elétrica, a parte hidráulica, com todos os detalhes do prédio. Para então começar a fundação, para começar a construir os andares, para começar colocar a parte elétrica, a parte hidráulica, começar o acabamento. Então, eu não posso, por exemplo, fazer uma parte antes de outra. Eu tenho que fazer sequencial. Primeiro eu tenho que fazer todo o planejamento para depois começar a construção e assim por diante, certo? Então tem uma parte sequencial aí na engenharia civil. Em mecânica é o mesmo intuito. Só que na engenharia de software isso não funciona, tá? Isso a gente já tem plena consciência. Então, a gente tem que utilizar também técnicas de teste que devem ser usadas para garantir que sistemas em construção tenham qualidade e que falhas não ocorram em produção. Ou seja, a gente vai testando o software à medida que a gente vai desenvolvendo, tá? Para que isso aumente a qualidade do software. E que programas de computador envelhecem, como outro produto de engenharia. Logo, precisa de manutenção corretiva e que fiquem fáceis de manter e entender. Ou seja, software também fica velho, entre aspas. Então, eu tenho que manter aquilo ali, eu tenho que corrigir. Como assim, Fabrício, que um software envelhece? Por exemplo, suponha que você faz um software para calcular um imposto de um determinado produto. Pode ser que, ao passar do tempo, esse valor desse imposto, ele mude.
ele aumente ou abaixe ou ele até seja extinguido. Então esse software ficou velho, você tem que fazer manutenção nesse software. Você tem que mudar esse software para que esse imposto reflita com a atual realidade, certo? Bom, quais são as dificuldades que a gente tem no desenvolvimento de software? Basicamente, a gente tem dois tipos de dificuldades, tá? A gente tem as essenciais e as acidentais. As essenciais são da natureza da área, ou seja, são de complexidade inerente à área. Por exemplo, se você vai fazer um software para gerenciar um satélite, uma zona nuclear, um avião, ou seja, como todas essas áreas são extremamente complexas, então tem uma certa complexidade inerente a essa área. Também temos a questão da conformidade, ou seja, que tem que se adaptar ao seu ambiente e mundo. Por exemplo, como eu falei agora, as leis de impostos mudam. Então, o software, com uma dificuldade essencial, tem que ter uma certa conformidade, tem que se adaptar ao ambiente. Continuando com as dificuldades essenciais, temos que ter que num software tem que ter facilidade de mudança, ou seja, ele tem necessidade de evoluir incorporando novas funcionalidades. Como eu falei de mudar um valor do imposto, mas pode ser que você tenha um novo imposto. Então, já que você vai colocar um novo imposto, você tem que permitir que aquele software seja fácil de fazer uma mudança, de você poder colocar um novo imposto para ser cobrado. Além disso, temos a questão da invisibilidade, que é a dificuldade em estimar o tamanho e o esforço de construir um sistema de software. A gente não tem uma estimativa boa para poder estimar o tamanho de um software ou sua complexidade na hora de você desenvolver. Por exemplo, se você vai construir um sistema de controle de foguetes, qual é o tamanho desse software? Qual a dificuldade de fazer esse software? Então, baseado nisso, nós temos a questão da dificuldade, que é essa invisibilidade. Além da dificuldade, nós temos as acidentais, que estão associadas com problemas tecnológicos. Por exemplo, um compilador de mensagens de erro obscuras, ou seja, mensagens que você não entende direito, deu um erro na linha 30. Que tipo de erro é esse? Erro código 123 AC. Que código é esse? O que isso significa? Então, esse tipo de mensagem, eles são dificuldades acidentais, tá? Nós temos uma ideia que trava, nós temos um framework sem documentação, temos uma internet web pouco intuitiva. Então, todos isso são exemplos de dificuldades acidentais que a gente tem na engenharia de software. Tá? As áreas de conhecimento que estão agregadas em engenharia de software são essas daqui. São 2, 4, 6, 8, 10, são 12 áreas de conhecimento. Tá? É a engenharia de requisitos, projeto de software, construção de software, teste de software, manutenção de software, gerência de configuração, gerência de projetos, processo de software, modelo de software, qualidade de software, prática profissional e aspectos econômicos. E a gente vai falar um pouquinho de cada área dessa de conhecimento para a gente poder se ambientar no mundo da engenharia de software, certo? Bom, o que é que eu tenho na engenharia de requisitos? Os requisitos é o que um sistema deve fazer e como ele deve operar. E esses requisitos podem ser de duas maneiras. Pode ser funcionais e não funcionais. Quais são os requisitos funcionais? Definem o que o sistema deve fazer. Isto é, quais as funcionalidades e serviços que deve implementar. Exemplo, eu tenho um controle de estoque, eu tenho um sistema que eu vou controlar estoque. Então, ele tem que fazer o requisito funcional, no caso, controlar o estoque. Eu tenho um sistema que ele deve fazer o cálculo de impostos. Então, qual é o requisito funcional? Calcular os impostos de um determinado produto. Eu tenho um sistema que vai controlar um foguete. Então, qual é o requisito funcional que ele tem? Que é o controle de localização de um foguete. E assim por diante. Certo? E temos os requisitos não funcionais, que definem como o sistema deve operar. Por exemplo, questão de desempenho, se aquele software ele é rápido, ou ele é lento, ou ele tem que fazer uma determinada atividade em 2, 3 segundos. Eu tenho a questão da disponibilidade, que é o quanto aquele software, se for um software online, por exemplo, em quanto tempo aquele software vai permanecer online, se é em 99% do tempo, 99,999% do tempo. Então, isso tudo está relacionado à disponibilidade. Tolerância a falhas. Se dado que deu uma falha, por exemplo, a rede caiu, ele consegue se recuperar?
ele consegue se adaptar a essa falha. Então, isso tudo é questão de tolerância à falha. Se é segurança, se, por exemplo, a questão de criptografia ou não, questão de privacidade, que o usuário não veja o que outro usuário vê, a questão da interoperabilidade, se um sistema consegue conversar com outro sistema, por exemplo, será que um sistema antigo de um banco consegue conversar com um sistema novo de um banco? Então, isso tem a ver com a interoperabilidade. A capacidade e a usabilidade. A usabilidade é o quão simples ou fácil é de usar um software, de poder interagir com ele. Temos a questão do projeto de software, que define as principais unidades de código, certo? No nível de interfaces, sem os detalhes. O que é que o projeto de software quer? Ele quer mais ou menos uma certa modelagem daquele seu software. Ele quer saber quais são as interfaces que eu tenho, o que é que eu vou interagir com aquele software. Mas ele não se preocupa com os detalhes. Ele não quer saber, por exemplo, se em uma determinada interface, qual é o código que tem relacionado a ele. Ele quer saber só quais são as interfaces que estão interagindo entre si, tá? Nós temos dois tipos de interface. Temos as providas e as requeridas. As providas são aqueles serviços que uma unidade de código torna público para uso pelo resto do sistema. É o que você tornou público. E as requeridas, ou chamada dependência, são aquelas interfaces das quais uma unidade de código depende para funcionar. Aí vou mostrar como exemplo um código aí de uma conta bancária, tá? Onde temos aí o objeto cliente, temos a classe conta bancária, né? Temos o objeto cliente, temos o atributo saldo e temos o método getSaldo, getNomeCliente e getExtrato, tá? Esse cliente que está aí, no caso, em conta bancária, esse atributo cliente, ele é uma dependência de conta bancária, certo? A gente vai ver isso aí um pouco mais, detalhes mais na frente. Mas a priori é isto, certo? Alguma dúvida, Janaína, até agora? Não. Então vamos lá. O projeto de software, o que é que ele trata? Ele trata da arquitetura de software, que trata da organização de um sistema em um nível de abstração mais alto, pacotes, do que ele envolve em classes e construções semelhantes. Ou seja, lá na arquitetura, quando você trata de arquitetura de software, e não de projeto de software, o que você está tratando quando você fala em arquitetura é um nível mais alto. Olha, eu tenho os pacotes desse objeto. Tem um pacote financeiro, o pacote de controle de estoque. Eu tenho você pode ver esse pacote como se fossem submódulos, tá? Módulos ou submódulos. Eu tenho um módulo de cálculo de imposto. Eu tenho um módulo ou submódulo de entrega e assim por diante. Então, quando você está tratando desses módulos, submódulos, de um nível mais alto, e como eles interagem entre si, você está falando da arquitetura do seu software, certo? A construção do software em si trata da implementação. Implementação, quando a gente fala, é codificação do sistema, certo? É o código por si. Então, o que é que a gente define na construção de software? Os algoritmos de estrutura de dados utilizados, frameworks e bibliotecas de terceiros, técnica de tratamento de exceções, padrões de nomes, layout e documentação de código, e o ferramental utilizado, como IDE, compiladores, depuradores, sistemas gerenciadores de banco de dados e etc. Alguma dúvida até aí, Janaína? Não. Tá. Não, que eu tô acompanhando bem direitinho. Não. Certo. E o teste de software? O que é que podemos dizer sobre a questão do teste de software na engenharia de software? Consiste na execução de um programa com um conjunto finito de casos, com o objetivo de verificar que ele possui o comportamento esperado. Ou seja, eu vou testar um programa em um determinado conjunto de casos com o objetivo de verificar se ele faz o que ele espera. Só que teste de software tem limitações. Como falou Dijkstra, ele falou, teste de software mostra a presença de bugs, mas não a sua ausência. Ou seja, eu não posso, de certa maneira, testar um software e garantir que ele não tem bugs. O que eu posso garantir é que, dados os casos que eu testei, ele funciona de maneira adequada. Certo? Por que eu não posso garantir que um software está ausente de bugs? Porque não compensa você fazer esse tipo de teste. Porque você teria que testar todas as ocorrências possíveis, todos os casos possíveis, e dessa forma garantir que o seu software funciona de maneira correta em todos os casos. Como você viu lá no exercício de fixação, a gente viu que, por exemplo, se você pegar um número inteiro
e for verificar se o número inteiro é 64 bits, todas as ocorrências dele, testando, um por um, número por número, para saber se em um determinado método está correto, se ele não tem bugs, aí, e aquele software, e aquele método executar em 1 nanosegundo, se eu não me engano, então vai ser preciso 57 anos de execução para garantir que aquele software, que aquele método esteja livre de bugs, porque você testou em um número inteiro de 64 bits. Ou seja, não compensa, é muito tempo. Não é um tempo hábil. Nós temos vários tipos de testes, tá? Nós temos teste de unidade, que testa uma classe. Nós temos teste de integração, que testa um conjunto de classes. E no caso, é um conjunto de classes e como elas se integram entre si. Como é que uma funciona em conjunto com outra. É por isso que a gente chama de teste de integração, como ela se integra. Nós temos teste de performance ou desempenho, que vai testar um sistema sobre uma carga de trabalho. Por exemplo, eu tenho um sistema que eu quero saber se ele aguenta 1 milhão de requisições por segundo. Então, eu vou submeter aquele sistema a 1 milhão de requisições por segundo para saber como ele se comporta. Tá? Para saber se ele fica lento ou se ele mantém um desempenho adequado para que o sistema consiga ser utilizado. Tá? Nós temos teste de usabilidade, que testa a usabilidade da interface do sistema. Se aquele sistema é fácil de navegar, se ele é fácil de utilizar, se ele não apresenta ambiguidades para o usuário utilizá-lo, e assim por diante. Além disso, teste de software tem a questão da verificação e da validação. A verificação, ela garante que um sistema, ela visa, né, garantir que um sistema atenda a uma especificação. Estamos implementando o sistema corretamente, enquanto a validação é garantir que um sistema atenda às necessidades do cliente. Estamos implementando o sistema correto. Notou a diferença que tem aí, Janaína, entre verificação e validação? Parece muito semelhante uma com a outra pergunta, mas são duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é você saber se você está fazendo uma coisa correta. Você está implementando... Será que isso aqui que eu estou fazendo é o correto? E outra coisa é, será que isso que eu estou fazendo está correto? São duas perguntas que são complementares. Porque uma atende mais às necessidades do cliente, né? Está visando mais nisso, né? Nesse caso, a validação. Sim, verificando se... E a verificação, ela atende mais a parte de especificação, né? Exatamente. De chegar a dizer assim, o cliente, esse software tá atendendo a necessidade do cliente? Sim ou não? Uhum. Se você está dizendo assim, está garantindo sim a necessidade do cliente, então você está fazendo uma verificação. Mas dado que ele tá atendendo o cliente, será que ele está atendendo o cliente de forma correta? Então isso daí é uma validação. Certo? Uhum. Bom, além disso, no teste de software, nós temos a questão do defeito, erro, falta, ou do inglês fault e bug. Isso tudo aí são sinônimos, tá, Janaína? Tanto defeito, quanto erro, quanto falta e bug são sinônimos. Como exemplo de falha, nós temos aqui um código com defeito foi executado. Porque nem todo código com defeito ocasiona bugs ou falhas. Por exemplo, veja o código acima, onde eu tenho, se uma determinada condição for atingida, eu vou calcular a área como sendo π vezes o raio ao cubo. Só que a área do círculo não é π vezes raio ao cubo, é π vezes raio ao quadrado. Então, enquanto essa determinada condição que está aqui não for atingida, então eu nunca vou chegar nesse código aqui e nunca vou contestar a falha. Eu só vou constatar uma falha quando essa condição for atingida, certo? Temos, então, a manutenção e evolução do software, que ela pode ser de forma corretiva ou de forma preventiva. A corretiva, ela vai corrigir bugs reportados por usuário e desenvolvedor. Dado que um usuário reportou um bug, então, eu corrigi aquele bug. Por exemplo, veja o código anterior, esse aqui, if condição da área. Dado que essa condição foi atingida, e eu descobri a falha, então o usuário foi lá, um desenvolvedor foi lá e disse, há um bug aqui. Então, como ele reportou esse bug, quando essa condição foi verdadeira, então ele reportou esse bug e eu vou corrigir esse bug. Então, estou fazendo uma manutenção corretiva. Agora, dado que
essa condição nunca foi atingida e um desenvolvedor, ou no caso seria um desenvolvedor, né? Verificou que, eita, eu vi que aqui a área não é igual π vezes raio ao cubo. A área é π vezes raio ao quadrado. Então, eu já corrigi esse software antes dessa condição um dia ser atingida e assim constatar uma falha no meu software. Então, aí eu estou fazendo uma correção preventiva. Tudo bem até aí? Por isso que eu botei como exemplo o código anterior, porque o código anterior pode ilustrar tanto uma manutenção corretiva quanto uma preventiva. Qual a diferença básica entre elas? Quando foi que eu detectei o problema? Quando é que ele foi corrigido? Se eu corrigir depois de ser reportado um bug, ela é corretiva. Se eu corrigir antes do bug ser reportado ou causar a falha, eu fiz uma manutenção preventiva. Tá? Além disso, eu tenho uma manutenção, eu posso ter também a questão adaptativa, né, na evolução do software. No caso, eu quero pegar um sistema e adaptar à mudança do seu ambiente. Por exemplo, se eu tenho um software funcionando na versão do Python 2.7 e quero mudar para 3.0, então eu tenho que fazer uma adaptação no meu software para que isso aí aconteça, tá? Possivelmente. Eu ainda posso fazer uma questão de customização para um cliente, então eu tenho que adaptar o meu software para um cliente. Tem uma mudança de legislação, por exemplo, como os impostos. Então, tudo isso é uma questão de adaptação que eu tenho que fazer no meu software. Eu tenho o refactoring, que é visar uma melhoria no código ou no projeto visando preservar o comportamento. Ou seja, se eu tenho uma porção de software e quero que aquele software ele fique melhor de entender, ou funcione mais rápido, ou de alguma outra maneira, mas que eu preserve o seu comportamento, eu estou fazendo um refactoring. Que exemplo de refactoring eu posso ter? Eu tenho, por exemplo, no caso, vou renomear um método ou uma variável. Eu tenho uma variável chamada, por exemplo, S. Ela não reflete exatamente o que ela é. Então, se eu mudar o nome de S para salário, fica mais fácil de entender e não alterei o comportamento do meu software. Então, isso que eu estou fazendo é um refactoring. Eu também posso pegar um método que é muito grande de ser entendido e dividi-lo em dois, por exemplo, tornando mais fácil assim de entender. Então, isso também é um refactoring. Eu não alterei o comportamento, mas fiz uma mudança no meu software. Além disso, eu tenho a questão evolutiva, de incluir uma nova funcionalidade ou aperfeiçoamento importante em funcionalidades existentes. Por exemplo, eu tenho um sistema bancário. Se vou adicionar um controle de crédito ou cartão no meu sistema, eu estou evoluindo o meu sistema, certo? Estou colocando uma característica nova, uma nova funcionalidade. Então, estou fazendo uma evolução no meu software. Gerência de configuração. Ela faz o quê? Define um conjunto de políticas para gerenciar as diversas versões de um sistema. Alô? É o carro que está passando. Ah, tá. O carro de som. Tá. Então, a gerência de configuração define um conjunto de políticas para gerenciar as diversas versões de um sistema. Por exemplo, se eu tenho como um ferramental utilizado, eu posso utilizar o Git, Subversion, Mercurial e tantos outros. O mais utilizado hoje em dia é o Git, tá? E eu também trato da questão do versionamento semântico, onde eu tenho que, no caso, o versionamento semântico é a versão XYZ, onde X é o que eu chamo de versão maior, onde eu mudo de uma versão para outra do software. A versão Y é quando eu tenho eu acrescento ou mudo uma certa funcionalidade do meu software, e a versão Z é quando eu mudo apenas, faço pequenas correções no meu software. Então, se eu fizer pequenas correções no meu software, eu incremento esse número Z. Se eu acrescento funcionalidades ou retiro funcionalidades grandes no meu software, eu estou, de certa maneira, mudando o número Y. E se eu faço grandes mudanças de uma vez em conjunto, eu estou mudando meu software. Ou seja, vou incrementar esse valor X aí. Certo? Por exemplo, eu tenho versão 1.0.0.0. É a primeira versão de um software. Aí vamos supor que eu corrigi uma pequena falha, um pequeno bug no meu software. Então, eu incremento o número Z. Então, meu software passa para a versão 1.0.1. Corrigi um novo bug no meu software, um pequeno bug. Então, eu tenho uma versão 1.0.2. Aí vamos supor que agora eu acrescentei uma nova funcionalidade. Eu botei um novo cálculo de imposto no meu software. Então, agora o meu software vai para a versão 1.1.0. Certo?
Aí, nesse novo software, com um novo imposto, apareceu um novo bug. Aí eu fiz a correção do bug. Aí agora tem a versão 1.1.1. Aí eu juntei um monte de funcionalidades e várias mudanças no meu software, que é um conjunto grande. Então eu vou incrementar o número X. Então meu software, que era a versão 1.1.1, passou agora a ser a versão 2.0.0. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de versionamento semântico. Tudo bem até aí, Janaína? Uhum. Bom, nós temos a questão de gerência de projetos, que trata de desenvolver software, que desenvolver software requer práticas e atividades de gerência de projetos. Ou seja, um software é um projeto. Então, eu preciso de certas práticas e atividades de gerência para poder melhor gerenciar esse projeto. Então, que tipo de atividades que a gente tem na gerência de projetos? Nós temos negociação de contratos, gerência de RH, gerência de risco, acompanhamento da concorrência, marketing, finanças. Então, tudo isso precisa ser acompanhado como um projeto, como um software. Aliás, um software tem que ser acompanhado disso como se fosse um projeto qualquer. Nós temos o nosso stakeholder, que o stakeholder são todas as partes interessadas no projeto. Nós temos pessoas físicas que é interessadas no projeto, nós temos empresas, temos desenvolvedores, fornecedores, governo. Então, todos esses exemplos aí são exemplos de stakeholder. São partes interessadas em um determinado software, em um determinado projeto. Temos a lei de Brooks, que é a inclusão mais desenvolvedores em um projeto que está atrasado contribui para torná-lo ainda mais atrasado. Por que isso? Porque um software, basicamente, ele é um trabalho essencialmente, intelectual. Então, quando você adiciona mais pessoas num determinado software, para desenvolver um software que está atrasado, essas pessoas têm que se adaptar àquele software. Elas têm que entender a construção do código, têm que entender a construção do projeto, para que só então ela comece a produzir naquele software. Então, como é um trabalho essencialmente intelectual, que leva tempo para entender o contexto, para poder colocar alguma contribuição, então, se eu tiver um projeto de software que está atrasado, eu colocar mais gente nele vai atrasar ainda mais, porque as pessoas que trabalham lá naquele software têm que ajudar aquelas pessoas novas a entender o software, para só então poder contribuir. Então, isso vai atrasar ainda mais o sistema, a evolução do sistema. Processo de desenvolvimento de software. Eu tenho hoje em dia, basicamente, do que trata, né, o processo de desenvolvimento de software. Define quais atividades e etapas que devem ser seguidas para construir e entregar um sistema de software. Basicamente, eu tenho dois tipos de processo de desenvolvimento de software. Eu tenho o que chama de waterfall, ou em cascata, e tenho os ágeis, que pode ser entendido como os incrementais ou os interativos. Não é interativos, é iterativos. Não tem esse N aqui, tá? Desculpe. É iterativos. Eu escrevi interativos. Depois eu corrijo. Do que trata o waterfall? A gente já falou dele antes. É que temos... Oi? Ele é um modelo... Sim. Que é feito... Que só vai estar pronto no final, é assim? Diferente dos outros métodos? Ele é sequencial. Eu tenho que primeiro começar, eu faço toda a parte de análise do sistema, para depois fazer todo o projeto do sistema, para depois então fazer toda a codificação do sistema, para depois fazer o teste do sistema, para depois fazer a implantação do sistema. Então, tudo isso é feito de maneira sequencial. E como a gente já viu antes, esse tipo de abordagem não dá certo. Tá? Só faz atrasar o software e dificulta na construção de software, porque software é uma coisa diferente da engenharia civil ou engenharia mecânica ou engenharia eletrônica, né, que a gente já viu, certo? E nós temos o processo ágil, que eu vou fazer na construção de forma incremental e interativa. Que métodos eu tenho na abordagem ágil? Eu tenho o XP, tenho o Scrum, Kanban e Lean Development. Como é que é esse método incremental interativa? Eu faço um pouquinho de cada. Eu faço um pouquinho de planejamento, um pouquinho de codificação, um pouquinho de teste, um pouquinho de implantação. Aí, valido com o cliente, tá tudo ok. Aí continuo. Faço um pouquinho de planejamento, um pouquinho de modelagem, faço um pouquinho de codificação, um pouquinho de teste,
faço a implantação e assim por diante, até que meu sistema esteja de acordo com a necessidade do cliente. Certo? Pronto. Aí temos um exemplo da waterfall, do jeito que eu falei. Primeiro eu tenho que fazer todos os levantamentos de requisitos, para depois fazer análise, para depois fazer projeto, para depois fazer codificação, para depois testar, para depois implantar. Tá? Diferentemente da abordagem ágil, que eu vou fazendo todas essas análises aqui, mas eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, de maneira incremental e interativa. Eu faço um pouquinho de levantamento de requisito, depois análise, projeto, codificação, teste e implantação. De novo, levantamento de requisito, análise, projeto, codificação, teste e implantação. E assim por diante. Bom, as metodologias ágeis ajudaram a disseminar diversas boas práticas, tá? Entre boas práticas nós temos os testes automatizados. O que é um teste automatizado? Eu faço um programa de computador para testar um programa de computador. Certo? Parece meio estranho isso para você, Janaína? Não. Fazer um programa de computador para testar um programa de computador? Não. A gente, quando está praticando, professor... Mas uma coisa é, por exemplo, eu executar um software e eu, como pessoa... Não. Pode acontecer falhas. Falhas acontecem, erros acontecem. Não, certo. Mas a questão é o seguinte. O teste automatizado é o seguinte. Eu executar um programa e eu sair testando o meu programa para saber se ele está funcionando adequadamente, sim ou não. Um teste automatizado é ao invés de eu testar o programa, eu vou escrever um programa de computador que vai testar um programa de computador para mim. Eu estou automatizando o processo de teste. Em vez de ser uma pessoa que vai digitar os testes, vai ser um programa de computador que vai informar os dados para testar. Entendeu agora? Aí facilita. Exato. A ideia não é só facilitar. A ideia é que toda alteração que você fizer no software, você executar uma bateria de testes automatizados para garantir que o seu software que antes funcionava, continue funcionando. Isso traz mais qualidade, mais garantia de qualidade no seu software. Certo? Uhum. Nós temos o Test Driven Development, que é conhecido como TDD. Qual é a ideia do TDD? É fazer o processo inverso. Primeiro eu faço um teste, desenvolvo o teste, para depois desenvolver o software. Ao invés de primeiro fazer o software, para depois fazer o teste. Tá? É o teste que vai guiar como é que o software deve funcionar. O que é que ele deve fazer, ao invés do contrário. E temos também a integração contínua, o Continuous Integration. O que é a integração contínua? De várias vezes por dia, de preferência, eu vou pegar o código que eu desenvolver e vou juntar com outras partes que outros desenvolvedores fizerem. Porque um software, Janaína, hoje em dia, não é um trabalho de uma pessoa só. É muito difícil uma pessoa só desenvolver um software sozinha, porque um software é uma coisa grande e complexa. Então, nós temos que o software é feito por uma equipe. Então, nós temos que garantir que aquela equipe esteja trabalhando da melhor forma possível. E a gente já entendeu que se cada desenvolvedor passar, por exemplo, uma semana todinha desenvolvendo sua parte do seu software, e quando a gente for juntar, vai dar muito problema na hora de juntar as partes. Então, o que a gente tem que fazer é uma integração sempre contínua. Várias vezes por dia, eu sair integrando as várias partes que cada desenvolvedor fizer para garantir que aquele software continue funcionando de maneira adequada. Certo? Então, o que é que vai me ajudar a garantir isso? Principalmente os testes automatizados. Porque uma vez que eu fazer uma integração contínua do meu código, eu vou executar os testes automatizados. Esses testes automatizados vão garantir que, uma vez que eu coloquei o software, minha porção de software alterado, do que eu alterei no software, em um determinado repositório, ou seja, que eu integrei com outras partes do software, ao executar os testes automatizados, o que antes funcionava continua funcionando. Certo? Só um minutinho, só para eu ver se ainda falta muita coisa. Ah, não, estamos perto de terminar, graças a Deus. Vamos lá. Temos a questão do modelo de software. O modelo é uma representação em um alto nível de um sistema que o código-fonte. Ou seja, eu vou fazer uma modelagem do meu software em um nível maior do que a codificação. A melhor representação de um software é o código-fonte, é o código. Não existe melhor representação.
Mas, até para discutir e para abstrair certos detalhes e analisar características e propriedades de um sistema, é interessante a gente usar alguma ferramenta de um nível mais alto, como, por exemplo, a UML. A gente utiliza a linguagem UML para ajudar até a conversar ou expressar uma certa porção de um código. Como exemplo, nós temos aí aquele exemplo que a gente viu o código lá anteriormente, que é conta bancária e cliente. A gente viu que em conta bancária possui uma referência para cliente, certo? E que cliente tem esses atributos, no caso, um identificador, um nome e se é um cliente especial ou não. E conta bancária possui um saldo e possui os métodos getSaldo, getNomeCliente e getExtrato. Ou seja, aquele código que a gente viu anteriormente quase que expressa ele expressa o que a gente está modelando aqui com o ML, certo? Só que no nível mais alto. Aqui eu não estou apresentando código nenhum. Aqui eu estou só mostrando através de interface, símbolos gráficos, certo? Que é mais para discutir certo detalhe em alto nível. A qualidade de software. Basicamente, eu tenho dois tipos de qualidade. A qualidade externa e a qualidade interna. A qualidade externa vai considerar fatores que podem ser aferidos sem olhar o código. Por exemplo, que fatores são esses? A correção, robustez, eficiência, portabilidade, facilidade de uso e compatibilidade. Então, todos esses fatores aí, eu posso fazer posso, de certa maneira, garantir uma certa qualidade sem precisar olhar o código, certo? E a qualidade interna considera propriedades e características relacionadas com a implementação do sistema. Eu tenho que olhar o código para poder inferir se aquele software tem uma certa qualidade. Então, uma considera sem olhar o código e a outra considera olhando o código. Ainda na questão de qualidade de software, eu tenho questão de métricas. Eu vou utilizar métricas para garantir que aquele software tenha certa qualidade. Por exemplo, quantidade de linhas. Veja que esse quantidade de linhas é uma característica, é uma qualidade interna, né? Eu vou contar quantas linhas, por exemplo, um determinado método tem. Porque a gente já sabe que se eu tenho um método que ele tem muitas linhas, e provavelmente, não é com certeza, mas provavelmente aquele software ali, aquele método precisa de um refactoring. Ele é muito grande para ser entendido. Então, eu tenho que quebrá-lo em partes menores para ter menos linhas e assim ficar mais fácil de ser entendido. Então, essa quantidade de linhas em um determinado método, por exemplo, pode ser utilizado como uma métrica para garantir uma certa qualidade do meu software. E eu tenho que ter acesso ao código-fonte para poder ver isso. Em contrapartida, se eu tiver um número de defeitos reportados, é uma qualidade externa. Eu não precisei olhar o código-fonte para saber quantos defeitos aquele software tem, porque eles já foram reportados. Certo? Temos também a questão de revisão de código, que a gente vai usar um outro desenvolvedor que revisa o código antes de entrar em produção. No caso, por exemplo, um desenvolvedor A desenvolve uma certa porção de código, essa porção de código vai ser reexaminada por um outro desenvolvedor B, que vai testar se aquela mudança está ok ou não. Estando ok, é que ela vai para a produção. Se ela não estiver ok, ela é reenviada para o desenvolvedor A, para que o desenvolvedor A faça as alterações que o desenvolvedor B recomendou. Certo? Tudo bem até aí, Janaína? Uhum. Bom, nessa primeira aula, professor, geralmente a gente, quando está fazendo programação, eles fazem um vídeo aula, os outros professores ensinando o passo a passo, assim, no sistema mesmo. sim. Entendeu? Fazendo a parte de programação, o senhor também vai fazer essa parte ou só vai ser teórico? Essa disciplina, ela é boa. Eu entendi a sua pergunta. Eu entendi. Essa disciplina, boa parte dela é teórica, viu, Janaína? Ela tem uma parte de prática, vai ter uma parte de prática. Principalmente quando tiver na parte de ferramentas de controle de versão, que a gente vai ver um pouco de Git. Mas, essencialmente, ela é mais uma disciplina mais teórica. Outra coisa também. Sim. Antigamente eu morava em Recife, mas atualmente eu estou morando aqui no interior. Sim. Aqui não tem lan house. Qual é o interior, Janaína? Meu interior é Pedra, eu sou vizinho a Arco Verde e eu estou tendo muita dificuldade nessa parte de prática.
Certo. entendeu? Por conta que eu não estou sem PC, e a único polo mais próximo que eu tenho é o Arco Verde, mas é nas escolas estaduais. O nosso polo é nas escolas estaduais, né? Sim. Inclusive, os 2 anos que eu estudei lá no Recife foi no EREM lá, entendeu? Uhum. E o computador era adaptado ao meu curso de programação. Sinto que era mais viável a gente ter um computador pessoal para estar realizando todas as atividades que o professor pedia, entendeu? Entendi. Até porque para você ter a prática dentro de casa é melhor, porque aí a pessoa tem mais tempo, tem mais paciência. Geralmente, dependendo da quantidade de hora que meu curso é subsequente, né? Esse curso era à noite, e não sei se dava tempo de a gente fazer a prática mesmo no computador lá na escola. Então, eu tenho essa dificuldade muito grande. Eu tinha um notebook na época, eu até fiz algumas programações que o professor solicitava no meu computador, mas de tanto eu baixar os programas e outras coisas, ele desceu, assim, entrou com muito vírus no meu PC e terminou quebrando. A placa-mãe foi destruída. Aí hoje eu tenho essa grande dificuldade, professor, de ter aula prática. Geralmente, quando o professor... nessas últimas 2 disciplinas que eu estava pagando, eu até fiz em grupo quem tinha o PC para realizar essas atividades práticas. Mas aí, se o professor ele pegar essa aula prática e fazer um vídeo, já é uma ajuda muito grande, entendeu? Não, todas as nossas aulas vão ser gravadas, entendeu? Aí você pode visualizar quantas vezes você quiser, inclusive a prática. Agora, sendo bem honesto com você, Janaína, eu recomendo que você tenha acesso a um computador. Seja computador próprio ou computador de alguma escola, ou de um vizinho, de um amigo, alguma coisa assim. Mas você, para fazer esse curso, você precisa ter acesso a um computador. A maioria, como eu falei, aqui no interior, antigamente tinha lan house. Depois que surgiram esses celulares modernos, lan house aqui no interior hoje é muito difícil. Geralmente tem que recorrer a alguma escola. Aí a escola que tiver, o computador, eles não são apropriados para o meu curso, entendeu? Por que não são apropriados? Nesse caso, como eu estou aqui no interior, aqui tem um EREM, mas eles não cedem o computador para realizar esse tipo de programa, entendeu? Entendi. Se for a parte mais teórica, assim, de baixar algum documento, se for perguntas e respostas, ainda dá para eles... Certo, Janaína, mas veja só, você tem que de alguma maneira, veja se você consegue arrumar algum computador de algum vizinho, alguma pessoa assim. Nenhum vizinho tem um computador, ninguém. A maioria é tudo celular agora. Ninguém quer mais computador. E as pessoas que têm, eles não vão ceder, entendeu? Não tem. Entendi. Aí eu vou logo avisar o senhor, nessa parte prática, se o senhor for mandar essa parte prática para mim. Então, eu gostaria muito que, quando fosse na aula prática, o senhor fosse fazer, assim, gravar um vídeo no YouTube e eu fico observando, tá certo, entendeu? Tá certo, entendi. Tá certo. Entendi. Mas vamos continuar? A não ser que o Instituto Federal libere um computador para mim. Seria o ideal, né? Mas aí tem que ver com o Instituto, né? Não, eu acho que a gente a gente já não tem recurso. Aí tem que ver com o Instituto. O senhor libera um computador para mim e tá tudo certo. Mas não sei o que libera não, minha querida. É o Instituto. Eu só faço trabalhar lá. Viu? O senhor tá na escola? Não, eu tô em casa. Tá? Uhum. Então vamos continuar. Aqui. Não. Pronto. Então, questão da prática profissional. Engenheiro de software deve se comprometer em fazer análise, especificação, projeto, desenvolvimento, teste e manutenção de software. Uma profissão benéfica e respeitada, certo?
Então, a gente tem como prática profissional não só a questão de técnica, assim por dizer, mas também a gente tem que fazer dessa nossa profissão ser benéfica e respeitável para a sociedade de maneira em geral, certo? Quais os aspectos econômicos que a gente tem a ver com software? A gente tem questões econômicas que são atreladas com o sistema de maneira em geral. Por exemplo, qual modelo de rentabilização escolher? Qual o preço será cobrado pela aplicação? É melhor corrigir bugs ou adicionar novas features? Porque corrigir um bug pode ser mais caro que adicionar uma nova feature. Então, se aqueles clientes que são atingidos com um bug, eu vou ter que corrigir aquilo ali, talvez eu perca muito dinheiro. Então, é melhor adicionar novas features e ganhar novos clientes do que corrigir esses bugs que já estão no sistema, tá? Então, todo esse tipo de coisa tem que ser analisada, tem que ser analisada pela pessoa que vai desenvolver o software. E como é que nós classificamos o sistema de software? Nós temos basicamente três tipos de sistemas. Temos sistemas A, B e C. Temos os sistemas que chamam A de Acute, temos os B de Business e temos C de Casuals. Quais são os sistemas A? São aqueles críticos, como sistemas de controle de uma usina nuclear, de controle de avião, de controle de satélite, de lançamento de foguete e assim por diante. Nós temos os business, que são software de controle de estoque, controle de financeiro, controle de um cartão de crédito, controle bancário, de postagem de sistemas, um Facebook da vida, um Google da vida, são todos de business. E os casuais, que são o sistema C. Por exemplo, você fez um pequeno script, um pequeno programa para modificar um determinado dado. Por exemplo, estava na notação americana que ele usa o vírgula para separar os milhares, você queria botar o ponto, que é o que o sistema brasileiro utiliza. Então você fez um pequeno programa para alterar onde era vírgula, colocar ponto, e onde era ponto, colocar vírgula. Então, esse é um software que é casual. Você fez para usar uma vez perdida e pronto. Então, esse é um tipo de sistemas que nós classificamos como sistemas casuais. O sistema C. Certo? Bom, e aqui a gente encerra a nossa primeira parte, Janaína. Tá? Alguma dúvida até agora? Não. Não? Certo. Não. Então, eu vou salvar esse já está gravado, né? Essa aula. Vou subir esse vídeo e disponibilizar o link para você assistir outras vezes se você quiser tirar outras dúvidas, tá certo? Aham. Pronto. Então, até mais, Janaína. Boa tarde. Obrigado pela aula, viu? Obrigada. Ô, professor. Pois não. Olha, a aula 2, Sim. eu já respondi o exercício de fixação. Sim. Mas aí, se eu for fazer outra aula, toda semana vai ser? Sim, toda semana. Aí o senhor coloca tanto no meu e-mail como lá no AVA, certo? Janaína, olha só. A forma de comunicação oficial pelo EAD é o AVA. Por que eu estou falando isso? Porque é para ficar registrado tanto suas atividades quanto as minhas. A gente não usa registro o e-mail, não. A gente usa como registro o AVA. Mas quando o senhor manda uma mensagem lá no AVA, chega no meu e-mail, Sim. dizendo que alguém enviou uma mensagem para mim no AVA. Sim, aí você tem que entrar lá no AVA para ver a mensagem, não é isso? Pronto. Sim. Mas não sou eu que manda esse e-mail, não. Quem manda o e-mail é o próprio AVA. Ah, tá. Não sou eu, não. É o AVA. Mas isso agora que o senhor botou às 14 horas, Sim. não tinha chegado, não. Eu coloquei tanto no AVA quanto coloquei para o seu e-mail para ter garantia que você viu. Essa dá às 14 horas? Sim. Olha lá no seu AVA. Olha no seu AVA, no seu e-mail. Tá lá. Tava no AVA. Então não chegou no e-mail. Aí eu tava esperando no e-mail. Não. Olha, a comunicação oficialmente é pelo AVA. Você tem que estar sempre olhando o AVA. Tá bom, então. Tá certo? Ok. Tá bom. Então tá certo, Janaína. Tchau, Janaína. E obrigado pela aula, viu? Obrigada também, professor. Até mais. Foi qualquer coisa. Nada. Até mais. É.